Olá, no programa Rio Eco Desenvolvimento de hoje nós vamos falar sobre as pequenas e microempresas aqui no estado do Rio de Janeiro e sobre a atuação do SEBRAE. Aqui no estúdio comigo o deputado estadual André Correia e o diretor do SEBRAE, César Vasques. Bom, bem-vindo, deputado, mais uma vez. César, prazer recebê-lo aqui. Para começar, eu queria saber como é que o SEBRAE funciona e que tipo de serviço que ele presta para o pequeno e para o microempresário aqui no estado do Rio. Sim, prazer, deputado. Potira, o SEBRAE é uma agência de fomento que trabalha basicamente em 3 linhas. Uma delas, talvez a mais tradicional, é facilitar o acesso de serviços a pequenas empresas e aos candidatos a empresário. O que são serviços? Facilitar acesso ao crédito, capacitação empresarial, tecnologia, consultoria, educação em geral na área empreendedora. Essa é uma linha tradicional do SEBRAE. E nessa linha a gente atua por vários caminhos, ou seja, por balcões. A gente está presente em quase 59 municípios do estado, então a linha presencial, ou através atualmente da internet. A gente tem um site que é bastante atuante, www.sebraerj.com.br, que você pode fazer cursos pelo esse site, você pode ter acesso a palestras por esse site. Então essa linha de acesso a serviços, né? Em alguns casos a gente presta o serviço diretamente, em outros casos a gente, de certa forma, aproxima o prestador de serviço do pequeno empreendedor ou do candidato a empreendedor. A outra linha de atuação do SEBRAE também é muito forte, é a linha de políticas públicas. E aí tem uma gama de atividades, desde do apoio a instituições locais, ao poder público local, a desenvolver políticas próprias de valorização da empresa, da pequena empresa, desenvolver o seu município, até ações de cunho mais institucional do ponto de vista legal. Está aí o caso da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Recentemente a gente aprovou aqui na Assembleia, e o SEBRAE foi o verdadeiro mentor intelectual desse processo. Eu fui o relator dessa matéria e nós aprovamos aqui a legislação, a adaptação da legislação estadual à Lei Geral, né, o que foi um outro avanço do ponto de vista de ICMS. O nosso estado ficou mais competitivo ainda, porque com a lei anterior, o nosso regime era melhor. Então a gente adaptou o ICMS e hoje temos uma legislação ainda mais competitiva, não é isso? Exatamente. Agora, de que forma essa legislação ela ajuda para que esses micro e pequenos empresários eles queiram se legalizar através da ajuda do SEBRAE? Bom, ficou muito mais fácil você constituir uma empresa. A legislação existente, a Lei Geral e a própria legislação de alguns municípios do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo no caso da cidade do Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro tem uma legislação específica de concessão de alvarás em áreas de favela, que dá um alvará gratuito, ainda que é provisório, mas ele não exige a regulamentação fundiária, ele permite que você exerça atividade. Se você juntar essa legislação com uma figura que existe na Lei Geral para empreendedores até R$36 mil por ano, que é o empreendedor individual, eu acho que você consegue formalizar, que é o que chamava-se anteriormente de pré-empresa, você consegue formalizar a atividade de praticamente mais de 90% de pessoas que hoje estão na informalidade. São prestadores de serviço, cabeleireiros, quituteiras, pessoas que fazem pequenos reparos domésticos. E são atividades, pequenos bares, que existem hoje nessas comunidades e que não podem se formalizar porque não tinham um instrumento jurídico que agora existe. Potira, isso é estratégico, né? Porque a informalidade ela limita o crescimento, né? Então você tem aí empreendedores com potencial de crescer e em função desses entraves jurídicos, desses entraves burocráticos, eles limitam, por exemplo, o acesso ao crédito, né? Então ele limita de repente até uma relação com o poder público, né? Então a questão da informalidade no Brasil ela é uma questão estratégica para impulsionar o desenvolvimento. Então essa legislação, como o César está dizendo, ela vai ser um impulso. Eu tenho certeza que num período aí
de 3, 4 anos, nós vamos estar vivendo uma realidade totalmente diferente. Agora, qual é a porcentagem de empresas, de micro e pequenas empresas formais em relação às grandes empresas? O micro e pequeno empresário, ele tenta se legalizar? Não, as estatísticas sobre empresas legalizadas, as micro e pequenas empresas representam mais de 95% do universo das empresas do país. As formais, usando como base o cadastro RAIS ou o cadastro do IBGE. Se você agregar a isso, quer dizer, a quantidade enorme de empreendedores individuais, autônomos, pequenas empresas informais, esse número, esse percentual chega próximo a 98%, 99%. Calcula-se que hoje já existam empresas, nem são nem autônomas, empresas que ainda não conseguiram se formalizar e que estão em processo de formalização no país, como algo em torno de 500 mil de empresas que já, com a lei geral, estão em processo de formalização. Ou seja, olha o impacto econômico disso. Agora, a lei geral, essa última lei geral, ela já ajuda muito ou ela já é suficiente para essas pequenas? Olha, eu acho que se você for fazer uma avaliação da história do avanço jurídico nessa questão, eu acho que vai ser quando a gente for olhar na perspectiva histórica, eu acho que foi um dos maiores avanços acontecidos do ponto de vista de reforma microeconômica nos últimos anos, né? Porque, na verdade, ela simplifica demais, entendeu? Tanto do ponto de vista é um cadastro único. Antes você tem que fazer o teu registro municipal, o teu registro estadual, o teu registro federal, enfim. Então, é uma série de medidas que com certeza daqui a 3, 4 anos nós vamos ter esse movimento, vamos dizer assim, que não é notado, né, pela economia. Isso não vai para o jornal, não é um Comperj, não é uma CSA, né, mas a revolução silenciosa que isso vai ocasionar, eu não tenho dúvida que vai ser um negócio histórico. Só um detalhe reforçando isso que o deputado comentou. Para essa faixa de até R$36 mil do empreendedor individual, não há necessidade de escrituração contábil nem tributária. Ou seja, o empreendedor só precisa... Estamos falando de quem fatura até R$3 mil por mês. Por mês. Só precisa fazer uma declaração anual informando o quanto ele ganhou e o quanto ele pagou de imposto. E está sendo desenvolvido, ainda não está pronto, isso ficou para junho desse ano, pela Receita Federal, um modelo semelhante à declaração de imposto de renda via internet. Ou seja, um empreendedor vai poder entrar numa lan house e fazer a declaração dele hiper simplificada, é uma folha, e pronto, acabou. A legalização dele é isso. Quer dizer, é uma prestação de contas, como é fácil. Esse número que o César deu, mas você tem um outro número que você pode mais ou menos estimular, projetar a economia informal e a economia formal, que é na relação de emprego. Então, você vê hoje mais ou menos quase metade dos trabalhadores são informais. Então, por aí você projeta o que é o setor, ou seja, as micro e pequenas empresas, que é a grande maioria, porque empresas de médio e grande porte, obviamente, todas são formais, têm as suas relações de trabalho formal. Então, você pode dizer que quase a totalidade, se não a totalidade absoluta, desses empregados informais estão em empreendimentos de micro e pequena empresa, entendeu? Então, o potencial de alavancar a economia, a questão da previdência. Então, eu vou pedir para o senhor falar disso no próximo bloco, que nós vamos para o intervalo. O Rio Eco Desenvolvimento volta em 1 minuto.